Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre as revoluções inglesas, mas para uma aula de revisão. Então nessa videoaula de hoje a gente vai ser bem didático, bem objetivo e direto ao ponto, beleza? Lembrando que a aula completa sobre as revoluções inglesas, puritana e gloriosa, também está na playlist aí da turma, tá certo? Vamos embora de aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar dessa matéria é o contexto histórico. Por quê? A gente vai ver que ao longo dessas duas revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, a Inglaterra ela vai passar por diversas formas de governo. Diversas por quê? No passado, né, a gente está falando aqui da dinastia Tudor, a Inglaterra ela tinha como tradição uma monarquia absolutista, onde o rei concentra os poderes absolutos sobre o seu poder, beleza? A partir desse momento a Inglaterra ela vai começar uma transformação aí, vai passar a ser uma república. Essa república vai se transformar em uma república muito autoritária, então a Inglaterra vai restabelecer a monarquia absolutista. Essa monarquia absolutista, novamente, ela não vai atender os interesses aí do parlamento, então o parlamento então vai retirar essa monarquia absolutista e vai implementar então a monarquia parlamentar. E daí para frente, né, desde a Revolução Gloriosa até os dias de hoje, é assim que a Inglaterra é governada, tá certo? Então, vamos começar aqui. Entre os anos de 1485 a 1603, a Inglaterra era governada pela dinastia Tudor, uma monarquia absolutista com todos esses monarcas aqui governando. A última dessas monarcas da dinastia Tudor foi a Elizabeth I, beleza? E dando sequência à Revolução Gloriosa. Aqui na Revolução Gloriosa, a Inglaterra ainda é uma monarquia absolutista, tá certo? Essa Revolução Gloriosa ela vai ocorrer entre 1642 e 1649. É também conhecido como um período de uma guerra civil. Né? Qual que é o conceito de guerra civil? É contra o mesmo povo, grupos de um mesmo povo, né? Eles entram em conflito, tá certo? Então essa guerra civil ela vai se desenvolver, né, na chamada Revolução Puritana, por divergências, né, as causas dessa guerra aí, divergências políticas entre o rei, a monarquia absolutista, e o parlamento que queria mais liberdade. O rei em questão era o Carlos I. Esse Carlos I, então, ele vai deixar de governar a Inglaterra, e essa monarquia absolutista ela vai dar lugar a uma república, tá certo? Com o Oliver Cromwell no poder. Então, como que isso aconteceu? O Carlos ele foi tirado do poder com a Revolução Puritana, tá certo? O Oliver Cromwell vai assumir o poder. O Oliver Cromwell é o líder do parlamento, então ele vai assumir o poder. Ele vai transformar a Inglaterra em uma república que aos poucos vai se tornar ditatorial, tá certo? O Oliver Cromwell, então, quando ele morre, o poder passa para o filho dele, que é o Richard Cromwell, e esse Richard Cromwell ele não consegue manter essa república à mão de ferro ali, igual ao pai dele. Então, o parlamento inglês vai produzir uma nova manobra ali, vai tirar o filho do Oliver Cromwell do poder, o Richard Cromwell, e vai restabelecer a monarquia absolutista com Carlos II no poder. Beleza? Então aqui a gente tinha antes uma monarquia absolutista, depois a Inglaterra se passou por uma república e agora está voltando com a monarquia absolutista, com Carlos II no poder. O Carlos II ele vai morrer, tá certo? Ele vai morrer e nesse contexto a gente já tem a eclosão da Revolução Gloriosa. Essa revolução ela é também chamada de Guerra Sem Sangue, porque a diplomacia, a política, né, já conseguiu resolver a situação ali. Ela vai demorar muito menos tempo do que a Revolução Puritana, ela vai durar um ano só, de 1688 a 1689, e também o que motivou essa revolução foi a divergência entre o rei e o parlamento. O Carlos II, ele é absolutista, ele vai começar a implementar algumas reformas ali que vão desagradar o parlamento, e o parlamento, de novo, a gente já viu esse filme, ele vai se mobilizar então para retirar o Carlos II ali do poder. Esse Carlos II ele acaba perdendo o
poder ali, tá? E o parlamento coloca ali o Guilherme III, casado com a Maria Stuart, no poder para governar a Inglaterra. Então vai acabar-se com essa monarquia absolutista e vai criar-se ali uma nova forma de governo, que é a monarquia parlamentar. Professor, qual que é a diferença entre monarquia parlamentar para monarquia absolutista? Na monarquia absolutista, o rei governa com poderes absolutos. Na monarquia parlamentar, o rei ele tem os seus poderes limitados pelo parlamento. Então, o rei é o chefe do Estado, enquanto o parlamento é o chefe de governo com o seu primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, então, né, vai ser ali o Guilherme. Então, o Guilherme ele vai dar início ali a uma monarquia parlamentar na Inglaterra, só que o parlamento vai falar assim, você vai governar a gente, só que você vai ter os seus poderes limitados. E como que esse poder vai ser limitado? O governo vai criar ali a Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos. E nessa Declaração dos Direitos, em resumo, versa que o quê? Que é ilegal toda cobrança de impostos por parte da coroa sem o concurso do parlamento. Então, o parlamento ele tem que concordar com tudo, né, que a coroa e que o rei for fazer, tá certo? E nesse sentido, então, o Guilherme de Orange ele vai tomar o poder e a Inglaterra vai se transformar numa monarquia parlamentar. Moral da história. Essas duas revoluções elas foram muito importantes para a Inglaterra, porque ao final do século XVII, a Inglaterra, com esse modelo de monarquia parlamentar, ela vai conseguir uma estabilidade política muito consistente. E estabilidade política ela se resume em desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico ele vai continuar ali no final do século XVII, vai entrar no século XVIII, e esse desenvolvimento econômico vai favorecer então a uma terceira revolução da Inglaterra, que é a Revolução Industrial. Então essa revolução ela vai marcar a história inglesa, ela vai trazer muito desenvolvimento econômico para a Inglaterra e vai colocar a Inglaterra como o principal país, como a principal potência do mundo aí. Pensa que acabou? Ainda não. Eu deixei uma tabela aqui que vai reunir ali o que é a Revolução Puritana, o que é a Revolução Gloriosa para vocês. Olha só, o ano aqui, o período de cada uma, o que motivou o conflito, né? E as consequências aqui, ó. A Revolução Gloriosa é isso que eu falei da Revolução Industrial. Olha só, o restabelecimento da monarquia parlamentar, que na prática representou a limitação do poder real, estabilidade política e econômica para a Inglaterra. E ainda produziu uma tirinha aqui que vocês vão ter acesso aí. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, desde o início, tá? Olha que legal essa tirinha aí, contando toda a história da Revolução Puritana e Gloriosa também, tá? Até a gente chegar na parte que a gente falou aqui com o Guilherme III assumindo aí como rei da Inglaterra e, claro, aceitando ali essa limitação imposta por esse documento que é a Declaração dos Direitos aí. Né? E, em resumo, o que eu coloquei aqui? Agora o parlamento ele é superior ao poder real, beleza? Espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Eu deixei também esses mapas conceituais lá na plataforma. Vou deixar o link desses slides também na videoaula. Fechado? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!